Eles são os grandes diretores artísticos da festa. O figurino que veste o folião, a história contada no enredo, a beleza das alegorias, tudo sai da mente brilhante do carnavalesco. Se carnaval é para quem tem o que dizer, eles são os donos da palavra. Nossa legião de grandes artistas começa no time dos sonhos do Salgueiro nos anos 60. O capitão era Fernando Pamplona, o pai de todos. O outro comandante, Arlindo Rodrigues, profissionalizou o ofício. O gênio Joãozinho 30 foi quem conseguiu mais destaque na função. E a Vermelho e Branco ainda produziu nomes fundamentais como Renato Lage, Max Lopes e Maria Augusta. Herdeiros de outras tradições estéticas, Fernando Pinto e Paulo Barros também revolucionaram a folia, que recentemente saudou a chegada de Leandro Vieira. Mas uma mestra se destaca entre todos eles, com um recorde de títulos do Sambódromo: Rosa Magalhães. A professora, campeã em todas as décadas, não se cansa de dar suas aulas na avenida. Aluno confesso, Leonardo Bora já pesquisava a obra de Rosa antes de virar um dos profissionais mais promissores da atualidade. No episódio dedicado aos carnavalescos, nosso encontro de gerações reúne Rosa Magalhães e Leonardo Bora. Alô, turma! Nosso encontro de gerações de hoje é muito especial. Nesse programa dedicado aos carnavalescos, a gente recebe a grande mestra, a professora Rosa Magalhães, que há mais de 50 anos dá suas aulas nas avenidas da vida e todos nós, claro, aprendemos com ela. E um desses discípulos, um desses caras que mais aprendeu com ela e que estudou muito a carreira da Rosa antes mesmo de virar carnavalesco, é o Leonardo Bora, atual carnavalesco da Grande Rio e um dos destaques dessa nova geração. Então vai ser muito bacana ver essas duas gerações conversando hoje. E eu queria começar esse papo pedindo, Léo, para quem não conhece escola de samba, para quem não conhece a arte brasileira, quem é Rosa Magalhães? Bem, primeiramente, olá a todos que estão acompanhando o programa, Rosa, Léo. No meu entendimento, e é difícil falar isso na frente da mestra, é uma das maiores artistas brasileiras de todos os tempos, uma artista completa que transita por inúmeros círculos culturais, com muita plasticidade, e que possui uma carreira, uma trajetória carnavalesca das mais sólidas, das mais interessantes e diversas. Maravilha! E Rosa, você acompanhou ao longo desse teu tempo de carreira várias gerações surgindo, né, nesse ofício do carnavalesco. Como é que você definiria essa nova geração, essa geração mais recente? Eu acho que ela, e aí entra o Leandro Vieira, etc., que eles são mais focados. Quanto mais você estuda, mais você lê, mais você vê, mas com mais facilidade você tem de criar. Eu acho que isso influencia um pouco nessa geração toda que está aparecendo e que é muito bom isso, viu? Ô, Léo, você, como eu falei, estudou a obra da Rosa no teu mestrado, no teu doutorado, quer dizer, de alguma forma se influenciou muito por ela. Você já consegue detectar essa influência na tua obra, quer dizer, nos desfiles que você fez nos últimos anos, desde lá da Intendente Magalhães, Série A e agora no Grupo Especial? O que você identifica de Rosa Magalhães na obra que você já produziu até agora? Essas absorções, essas incorporações são inevitáveis. E eu penso que, de saída, a pesquisa, o cuidado com a narrativa, o carinho para com o quesito enredo, que já era uma grande preocupação minha e do Gabriel Haddad lá nos grupos de acesso da Intendente Magalhães, com zero praticamente visibilidade, sem o auxílio dos livros, né, do famoso livro Abre Alas para guiar a compreensão da narrativa, e que agora, no contexto da Marquês de Sapucaí, seja na Série A, seja no Grupo Especial, se intensifica. Então, esse carinho com o enredo, com o ato de narrar, com a pesquisa, com todo esse cuidado que envolve o pensar, o conceito e o narrar mesmo dos enredos, seguramente é uma influência grande da Rosa Magalhães, da obra dela, que é uma grande narradora. Eu acho que você pegou um ponto aí importantíssimo, que é talvez a Rosa seja a nossa maior contadora de histórias, né? Rosa, tem influência da sua mãe? Sua mãe foi uma grande escritora, uma grande escritora de teatro infantil. O seu pai também foi um grande escritor, né? Foi da Academia Brasileira de Letras, eles também eram contadores de história. Tem essa influência aí de pai e mãe? Vou te dar um exemplo. Eu comecei escrevendo para televisão.
Eu me lembro que a primeira reunião que eu tive, disseram para mim assim, olha, o programa tem 10 minutos. Você faz programa de 10 minutos? Eu disse, com certeza. E então você traz uma semana que vem com 10 minutos. Eu disse, tem um aí para eu ver, para comparar? Aí me deram um programa de 10 minutos. Eu fui com aquela batata quente para casa, que eu nunca tinha escrito para televisão, não fazia a menor ideia de quanto era 10 minutos. E aí eu contei quantos provérbios, quantos advérbios, quantas vírgulas, quantos adjetivos, quantos verbos, quantos sujeitos e quantas frases. E escrevi exatamente com aquele número que tinha no outro programa, não podia errar um. E aí deu 10 minutos certinho. Foi um aprendizado a duras penas que eu fiz de escrever, que eu nunca tinha escrito nada na minha vida, e que aí te desperta um certo interesse em escrever. Depois eu fui fazer um curso de roteiro, que a minha vida é sempre ao contrário, primeiro faz para depois estudar. E aí fui estudar com o Doc Comparato, que é um roteirista fantástico. Trabalhei com ele na televisão, com o roteiro dele e tudo. Então, tudo que você pode absorver de informação, de como escrever, como pesquisar, qual o interesse, o gancho, aí isso tudo vai te ajudando a ir construindo essa narrativa, né? É um exercício de ter a ideia e colocar isso de uma forma sintética num papel. Acho que a enredo é mais ou menos isso. E rezar para ser um samba deslumbrante. Ô, Rosa, eu não conhecia essa tua passagem pela TV. Qual foi esse programa que você escreveu? Os Mestres da Pintura. Era sobre um pouco a história dos pintores, as características da pintura, onde ele estudou, onde ele deixou de estudar, o que ele fez. Depois fui fazer outros sobre moda. Fui fazendo programa de televisão. Até que eu fui fazer figurino, que era o que eu queria, e depois fui fazer direção de arte. Ô, Léo, eu queria entender um pouco dessa tua história, né? Assim, você, como eu falei, começou a pesquisar, por exemplo, a obra da Rosa antes mesmo de ser carnavalesco, então você já era apaixonado por carnaval, né? Você é do interior, de uma cidade do interior do Paraná, e você conta que lá você ficava dividido entre o carnaval local, que era relativamente pequeno, né? E pela televisão, né? Vendo o Carnaval do Rio pela televisão. Como é que esse menino do interior do sul do Brasil, numa cidade do interior do sul do Brasil, vai se apaixonar por uma manifestação cultural tão carioca, tão arraigada no Rio de Janeiro? Bem, em parte pelas influências familiares. Felizmente eu nasci e cresci numa família que sempre amou todas as manifestações carnavalescas e participava tanto desse carnaval local, que era grande para os padrões do interior do Paraná. Pequeno, é lógico, se comparado ao carnaval carioca, mas parava para assistir aos desfiles, havia esse rito do assistir aos desfiles. E aí a mediação da televisão é muito importante, porque antes de vivenciar o interior das escolas, de conhecer as agremiações, as comunidades, o próprio Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, eu já entendi essa geografia local e já vivenciava à distância por meio da tela. E essas imagens iam se fixando nas retinas, algumas duravam mais que outras, que é o caso da abertura do Marquês que é Marquês, com aqueles bonecos articulados em preto e branco. Aquilo se fixou na minha memória. No mesmo ano, um outro boneco do Renato na Mocidade, jogando videogame. Então eram imagens que iam ficando, e isso foi formando essa ideia de formação, uma memória carnavalesca e um desejo de materializar aquilo, de imitar aquilo. Então eu já começava a desenhar fantasias, alegorias, tentando manter aquelas imagens vivas, porque não havia gravação, não havia internet, nada. Então eu só voltaria a me deparar com aquelas imagens quando o carnaval do ano seguinte começasse a ser anunciado pela mesma televisão. Eu vou contar só uma história que aconteceu lá em Curitiba. Caiu um aviãozinho, teco-teco. Caiu, foram ver o que era. Era contrabando vindo não sei de onde, provavelmente do Paraguai, sei lá de onde que vem, cheio de plumas e tecidos brocados lindíssimos. E aí o Jaime Lerner disse, não, vamos dividir. Fez 4 lotes e deu um lote para cada escola de samba.
Agora vocês têm material maravilhoso aí para vocês trabalharem, fazer um carnaval bonito. E aí naquela época eles não sabiam muito bem o que fazer, então enrolava o pano, penduravam umas correntes, e aí o Jaime Lerner ficou azedo. Se não, tem que saber fazer. Aí mandou fazer um curso no ano seguinte para figurinista, para aprender a usar os materiais. Muito engraçado essa história. Eu fui dar aula lá, eu acho que a Maria Augusta foi, várias pessoas foram. Primeiro curso que você fez com material contrabandeado, né? Não, eles já tinham usado esse material. A gente começou a usar um material mais alternativo também, porque não tinha mais aquela riqueza toda. Mas era outra época, você achava pluma, achava pena, achava tudo. Agora não acha nada. Ô, Léo, eu queria que você fizesse uma pergunta para Rosa. Que difícil, são tantas perguntas. Qual de tantos, pensando no trabalho com o carnaval com as escolas de samba, né, de tantos desfiles, tantos vitoriosos, nessa trajetória tão múltipla, décadas prestando serviços para tantas escolas, qual aquele mais especial, se é que é possível separar um? Qual aquele que desperta algo diferente na sua memória? Foi, eu acho que o Império Serrano de 82, porque foi uma época muito ruim e estava difícil, estava em último lugar e não tinha muito material. A gente trabalhava na Conlurb, ali na Rua República do Líbano, e também não tinha celular, não tinha telefone. Uma vez a gente foi trabalhando, esqueceu que fechava a cidade quando dá 6 horas, 7 horas, fecha tudo, né? E a gente não tinha comida. Aí chegaram os garis recolhendo já as carrocinhas e eles tomavam banho e jantavam. Eu me lembro que eles convidaram a gente para jantar. Eram umas 10 horas da noite, a gente foi jantar com os garis, nunca comi tanto. E a comida era excelente, eu agradeço até hoje. Foi uma sopa maravilhosa de legume que é inesquecível. Você se lembra mais também, mas não esquece das dificuldades, isso aí não apaga nunca. Não esquece do sabor da sopa. Essa memória que é física também, que eu acho o mais incrível do nosso trabalho, quando a gente consegue cultivar essas memórias, porque isso é parte do trabalho, né, na nossa visão. E o público, às vezes, fica apenas com o espetáculo em si que ocorre ali naqueles 60, 70 minutos. Não sabe o que você já passou, o que ainda vai passar, porque às vezes não termina ali, né? Ô, Rosa, eu queria voltar lá para 1971, para a tua chegada no Salgueiro. Você chega ali, naquele ano de festa para um Rei Negro, né? O Pega no Ganzê. A escola já tinha um time dos sonhos de carnavalescos, né? Fernando Pamplona, Arlindo Rodrigues, Joãozinho 30, Maria Augusta. E você chega para ainda engrossar esse caldo de ótimos carnavalescos. Eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, eu vejo em muitos lugares, falando sobre os títulos da sua carreira, né? Você é uma multicampeã, né? Contando a sua carreira como você tendo 8 títulos, ou seja, contando o Pega no Ganzê, ou contando 7 títulos a partir do Império Serrano. Primeiro eu queria saber de você se você conta esse título, ou seja, você tem 8 títulos ou 7 títulos lá no seu currículo? Eu tenho 8, vou diminuir, menino, já viu disso? Eu também. Mas era o seguinte, o Pamplona tinha um enredo, o Arlindo estava nessa época fazendo uma novela que eu não me lembro qual era, e a Augusta tinha uma história paralela de um rei que visitou, e aí juntou o do Pamplona com o da Augusta. Aí virou um enredo. A gente desenhou o figurino, eu e ela, e o Joãozinho ia muito lá em casa, porque ele era o chefe dos adereços e dos carros alegóricos e tal. E eles eram muito menores, naturalmente, né? Não tinha chassi. Quem inventou esse negócio de chassi gigantesco foi o Joãozinho. Até então, os carros eram muito baixos, quebravam muito porque era de tubo. Acho que um carro alegórico costumava medir uns 3 metros e pouco de altura, não passava disso.
Agora, Rosa, a gente, como está falando desse encontro de gerações, desses mestres, né? Você consegue me dizer, esses mestres que você teve ali quando você chega no Salgueiro, brevemente, mas o que cada um te ensinou? O que você aprendeu na prática com cada um deles? Bom, primeiro que eu não sabia absolutamente nada. Mas é nada mesmo. Aí eles disseram assim, desenha uma porta-bandeira. Aí eu disse, faz mais ou menos como? Aí eu disseram o que era, eu desenhei e Augusta não gostou da manga. Augusta disse, não, essa manga aí não faz efeito. Você pensa que... Eu disse, peraí, cortei um pedaço de papel, colei em cima com o durex, desenhei outra manga, disse, essa tá excelente. Ela queria me matar. Não é assim que faz. Eu disse, você mandou fazer outra manga, eu fiz. Essa aqui tá ótima. Aí tinha que fazer o desenho inteiro de novo, por causa do raio da manga. Então, Augusto era muito do detalhe, sabe? O olho do boneco tinha que ter uma pintinha branca, que era íris, não sei, um brilho. Eu me lembro que depois do Pega no Ganzê, teve uma reunião lá em Botafogo, que era de um salgueirense famoso, que adorava, que tinha uma casa grande. Ele fez uma reunião e me chamaram, eu fui. Estava o Arlindo Pamplona, o dono da casa, tinha o Haroldo Costa, estava Augusta, Joãozinho. E aí era para discutir qual era o enredo. O Pamplona apresentou um enredo que eu acho que era será que era Minha Madrinha Querida, Tengo Tengo, era um negócio assim. E o João contou a história do rei na Ilha da Assombração. Na hora de votar, só eu que votei no João, o resto todo votou pro Pamplona. Eu disse, mas a história dele é melhor, quase apanhei. E realmente o João depois guardou essa história, né? E anos depois ele fez já como carnavalesco essa história e ganhou o carnaval. A história realmente é muito boa. E Rosa, e com os outros? E com o João, você falou um pouco do enredo do João, né? É isso um pouco que ele traz para você? Essa fantasia, esse lado dele mais sonhador, mais onírico, não? Também, mas eu acho que é de juntar coisa com coisa e virar outra coisa. Ele era muito de catar salto de tamanco na loja da fabricante do tamanco e fazer colar. Sabe, essa coisa de se virar com que ele batia o olho, prancha de surf virava escudo. E por aí ele ia. Balde de gelo virava coroa. E assim ele foi fazendo uma mudança bastante grande no trabalho todo. Ô, Léo, você chegou no Rio, né, e virou carnavalesco e começou bem de baixo, né? Como a gente falou, você fez carnavais na Intendente Magalhães, depois Série A, depois Grupo Especial. Quem foi esse teu mestre da prática carnavalesca? Quem foi o teu Pamplona? Quem foi essa pessoa ali que mais te ensinou a prática de um barracão? Assim como a Rosa, desse debutar, né, numa comissão com inúmeros outros artistas, eu também comecei numa comissão de carnaval na Mocidade Unida do Santa Marta, de Botafogo, e essa comissão original era liderada pelo Eduardo Gonçalves, carnavalesco com uma trajetória muito rica, muito interessante, e ele era o líder dessa comissão original, então trazia toda uma memória de vivência carnavalesca, principalmente da década de 1990, que me encantava profundamente, né? Só as conversas, as reuniões para a arte finalizar os desenhos, na época ele estava na Alegria da Zona Sul, e eu e Gabriel já passamos a integrar a equipe de arte finalização, dos croquis, projeto de alegoria e tal. Então, só de ouvir essas memórias, histórias de escolas tão diferentes, Mocidade, Grande Rio, Vila Isabel, isso já era fascinante. E essa dimensão da prática que a Rosa enfatiza, isso é fundamental. É muito interessante a Rosa falar, primeiro eu fiz e depois eu fui estudar. Porque o carnaval tem muito isso. Muitas vezes você vai testando, vai vivenciando aquela experiência na prática, e depois, né, num outro momento, é que você sistematiza aquilo. Por mais que você já tenha estudado artes em geral, indumentária, cenografia e tal, quando você entra num barracão, a coisa muda um pouco de figura. Tem lógicas próprias e tem
modos de fazer muito próprios. Perguntar para Rosa, o teu fazer carnavalesco ele anda em paralelo com muitas outras atividades, né? Como figurinista, como cenógrafa, você já teve obra exposta na Bienal de Veneza, na Bienal de São Paulo, e fez as grandes festas, né? De abertura do Pan-Americano de 2007, de encerramento das Olimpíadas de 2016. Ganhou o M pelo Pan, né? E a de 2016 foi uma festa muito marcante, né? Repercutiu muito. Qual a diferença, Rosa, de fazer o carnaval e de fazer uma festa olímpica? A festa olímpica ela é cheia de exigências e de dificuldades. Você não pode fazer piada de jeito algum. Porque o que pode ser engraçado para você pode não ser do outro lado do mundo. Você pode estar ofendendo alguém sem querer. Comentários políticos nem pensar. Depois que você faz tudo, ainda tem um comitê que vai avaliar se aquilo é possível ou se não é. Por exemplo, tinha um negócio que o Luiz Stein queria botar umas pessoas no telhado do Maracanã com as bandeiras bem grandes. Mas você ia colocar essas pessoas em risco, porque lá eu podia cair. Então já corta, porque você não pode correr risco de ter acidente algum. Então você tem que se enquadrando nesses meandros até você conseguir um resultado satisfatório. Ô, Léo, a Rosa, nesse sentido, é uma exceção, né? Assim, de uma carnavalesca que é tão voltada para fora, né? Que dialoga tanto com as artes brasileiras e mundiais de forma geral, né? Você tem pouco tempo de carreira, mas já conseguiu expor um trabalho teu, já lançou livros, né? Por que você, quer dizer, segue um pouco, está seguindo um pouco esse caminho de também estar virado para fora, de também dialogar um pouco? Por que você acha que, às vezes, o mundo do carnaval, ou os profissionais do carnaval, dialogam tão pouco com as outras artes? Olha, eu acho que é uma série de questões. Primeiramente, eu não vejo hierarquias, não consigo encarar a arte enquanto uma coisa hierárquica. Arte erudita, arte popular, alta cultura, baixa cultura, isso eu acho que não existe. São conceitos rançosos, empoeirados, mofados. Existe ainda muito preconceito para com a dita arte carnavalesca. Essa ideia de que carnaval é algo menor, de que os profissionais que trabalham com o carnaval estão num patamar artístico inferior. A gente percebe isso nas menores coisas, às vezes nas entrelinhas, e na dificuldade de acessar determinados espaços. Então, eu acho que a nossa função, o nosso trabalho, é também ir ocupando esses espaços, na imprensa, nas galerias, nos museus, nas ruas, buscando sempre essas brechas, essas frestas para falar de carnaval, especialmente nesse momento em que o carnaval é tão demonizado e que o samba o mundo do samba como um todo se vê numa posição tão delicada. Então, construir essa resistência, que é uma palavra que está tão em voga, que está aparecendo tanto, inclusive, nos enredos do próximo carnaval, fazer dessa prática cotidiana esse ato, né, poético, político. E a Rosa transita muito bem por esses espaços, né? Sempre teve essa facilidade em ocupar espaços tão distintos e ir desdobrando os desfiles, e desdobrando o fazer carnaval. Não é à toa que o título do livro dela, de 97, é Fazendo Carnaval. Então, isso vai se desdobrando para além, é óbvio, do trabalho das escolas, né? Porque a vivência das escolas é muito rica, é infinita, e também, às vezes, não é vista, né? Acaba ocultada. Rosa, eu queria voltar com você um pouco ali para os anos de 73, 74, né? 1973, 1974. Você fez os figurinos de Calabar, o musical do Chico Buarque e do Rui Guerra, acabou censurado, né, pela ditadura militar. E, pelo menos, ao mesmo tempo, no mesmo período, você fazia os figurinos do desfile da Beija-Flor Brasil anos 2000, que era um desfile ufanista. Então eram obras assim bastante antagônicas naquele momento de efervescência política, né? Como é que se equilibrava entre Calabar e Brasil nos anos 2000? Olha, o Calabar, eu fui chamado para fazer pesquisa. E o Hélio Aschbauer tinha chegado da Tchecoslováquia, ele tinha estudado com Svoboda, que era um grande cenógrafo. E ele foi lá na Escola de Belas Artes, eu ainda estava estudando. Ele foi lá para pegar uma pessoa que pesquisasse para ele. E aí eu fui fazer pesquisa. Fui lá para a Biblioteca Nacional,
tinha uma pessoa do meu lado que passava a página do livro com a luva. Eu não podia pegar no livro, que era o livro do Barlels feito, mas é uma coisa inacreditável. O livro é deslumbrante, só que era preto e branco. Aí eu disse, mas que pena que é preto e branco. Ela disse, não, eu vou trazer o colorido, pintado à mão pelo Franz Post. Aí eu quase enlouqueci. E aí eu achei que o desenho estava feio, resolvi passar o desenho a limpo para ficar um desenho mais bonito e entreguei. Aí o Hélio disse, não, você não fez a pesquisa. Quando ele disse, você não fez a pesquisa, eu queria morrer, porque não podia ser mais pesquisado do que aquilo. Eu disse, eu fiz, está tudo aí. Ele disse, não, você já fez os figurinos. Então você vai fazer os figurinos da peça. Então eu fui promovida de pesquisadora a figurinista em menos de um mês. Eu achei muito bom. E foi assim que eu entrei para começar a fazer teatro. Agora, o outro era uma visão um pouco, vamos dizer, otimista, que fiz, não vou dizer que não fiz, mas o enredo não é meu, é de uma outra pessoa. Mas é um estudo também, entendeu? Faz parte da sua vida. Depois a gente foi para a tradição, fundamos a tradição, que é outra birutice. Eram 6 carnavalescos na tradição, você imagina. E a gente combinou que quando acabasse, que chegasse a tradição no primeiro grupo, a gente ia embora. E aí, quando chegou no primeiro grupo, a gente foi embora, para deixar a tradição ter a vida dela, né? É assim, a gente vai fazendo experiências, umas dão certo, outras. Mas o João dizer que eu tinha feito enredo da Revolução, não fiz enredo nenhum, não, já veio pronto. Era de um professor lá do Fundão, que eu não sei o nome, capaz de ter alguma indicação dele em alguma publicação, mas eu nunca fui pesquisar, não. Ô, Léo, a gente está falando dos carnavais da Rosa, né? Você, como um pesquisador da obra dela, qual o carnaval dela que você gostaria de ter feito? Que você fala, puxa vida, esse aqui eu queria ter assinado embaixo. Só perguntas difíceis. Vou falar que os 2 que mais me encantam, pelas narrativas e pelas experimentações. Sou amigo do Rei, Salgueiro 90, extraordinário, e Imperatriz 98, quase no ano 2000. E o quase no ano 2000 é o momento que muita gente questionou, né, essa necessidade das rotulações, fritou a cabeça de muita gente, né, porque a Rosa era tida como uma carnavalesca barroca, uma artista neobarroca, e apresenta aquele enredo que trata das visões de futuro, e que na verdade é um enredo histórico, são as visões de futuro do passado, dialogando com Jules Verne, com Metrópolis, com o cinema hollywoodiano. Eu gosto muito daquele desfile. Ô Rosa, o Leonardo Bora, né? Os 2 carnavais dele no grupo especial, na Grande Rio, né? O enredo para o próximo carnaval dele sobre Exu, o enredo do ano passado sobre Joãozinho da Gomeia, são enredos que o mundo do carnaval costuma chamar de enredos afro. E sempre se falou muito que você não gosta de fazer enredo afro. Queria te perguntar, é verdade isso? Você não gosta de fazer enredo afro? Não gosto não, nunca me mandaram fazer assim. O que saiu foi o de Angola, que tinha muito esse lado mais africano, né? Quando foi na época de Angola, disseram, você vai para Angola. Aí eu fui, tomei as vacinas, fiz a mala, e aí no dia de embarcar para Angola, eu disse, escuta, eu não vou para Angola, eu estou aqui com a mala pronta. O Wilsinho estava sem passaporte, não vai ser essa semana, não. E eu tinha combinado de dar aula no festival de dança. E aí acabei não indo para Angola. E um dia eu saio de lá do teatro, aí toca o Jaime Lerner, que estava fazendo um projeto para as Olimpíadas. Olha como é que o mundo é maluco. Vou te mandar uma passagem aí para o Rio de Janeiro, para você vir aqui a Curitiba, para ver um projeto que eu estou fazendo, dizer o que você acha. Aí eu disse, mas Jaime, eu não estou no Rio, eu estou em Florianópolis. Eu disse, então manda o carro. Aí eu fui lá, e aí vi o projeto, e ele disse assim, e o enredo da escola de samba desse ano? Eu disse assim, olha, Angola, estou frita, porque era para eu estar lá, e eu não fui, eu estou aqui dando aula, porque eu me comprometi há mais tempo. Ele disse, você precisa de material de Angola? Eu disse, preciso. Eu vou te dar tudo. Ele tinha uma pesquisa. Eu saí
com tudo que você possa imaginar de Angola. Foi Deus que botou esse homem no meu caminho, olha, você vê? Ô, Léo, a Rosa já homenageou o grande mestre dela, o Pamplona, né, com o enredo na São Clemente, e para o próximo carnaval ela homenageia Arlindo Rodrigues, né, com o enredo da Imperatriz. Se você fosse fazer um enredo sobre a tua mestra, sobre Rosa Magalhães, o que não poderia faltar nesse enredo? O que teria no teu enredo sobre Rosa Magalhães? Acredito que o senso comum diria que não podem faltar onças, anjos barrocos, guirlandas, mas eu iria para um outro lado. Não poderia faltar humor, que é essa característica tão presente nas narrativas da Rosa, a ironia, e pesquisa, biblioteca, todo esse imaginário que circunda o ato da pesquisa livresca, que é algo muito presente. Não à toa, a Rosa encerra o Teatrum Rerum com a biblioteca jaguelônica, abre o Don Quixote com uma biblioteca, com todos os livros, tem outra biblioteca ao longo do desfile. Então, isso também não poderia faltar. Um navio, uma embarcação, sintetiza muito bem esse imaginário viajante da Rosa, ela que já levou tantas embarcações para a avenida, que é o símbolo máximo da utopia, é a própria utopia, é a ilha navegante, é o continente conteúdo a um só tempo. Acredito que com humor, uma biblioteca, muita pesquisa e um barquinho para a gente viajar, poderia sair uma narrativa não convencional, porque seria um contrassenso, né? Homenagear uma artista que já contou tantas histórias com olhares enviesados, não óbvios, buscando sempre outros caminhos possíveis de maneira quadrada, careta. E boa sorte no seu enredo. Esse ano que é difícil, o enredo. A gente tem uma responsabilidade muito grande de fazer enredo africano para não cair no lugar comum. Sim. Eu queria fazer uma coisa africana na Olimpíada, que eu senti um pouco de falta na abertura. E aí o diretor musical disse assim, vamos botar só atabaque. E ficou uma coisa altamente emocionante, aqueles homens sem sapato, com a roupa branca, tocando aquele atabaque, era uma coisa muito da alma da gente, entendeu? Fosse você ou não adepto da religião, aquilo é de uma força da natureza, da raiz daquele povo que estava ali tocando para aquela bandeira, que nem sempre a gente honra, porque tem gente que não está honrando muito a bandeira, que é emocionante isso, entendeu? O povo é uma coisa inacreditável. Tem coisas incríveis. Eu acho que esse momento foi o mais emocionante da festa do encerramento, foi essa homenagem dos atabaques. Agora, é claro que eu queria fazer a bolota da bandeira toda de gente, vestida de azul. Aí o dinheiro não deu, eu disse assim, não vai dar não, você bota só as estrelinhas brancas. E eu botei 37. Tem essas coisas, né? Que você passa, mas vai se adequando. Queridos, partindo para a nossa reta final, vocês são mestres nessa arte carnavalesca, né? Que tem a ver, que está relacionada às artes plásticas, artes visuais, está ligada ao samba, né? Por conta do carnaval, mas não é uma arte de samba, né? Não é canto, não é ritmo, não é dança. Eu queria saber de vocês, se vocês fossem sambistas, que arte que vocês gostariam de dominar? Rosa, se você fosse uma sambista, você gostaria de dominar que arte? Eu queria ser puxador de samba, eu sou horrível cantando. Mas eu acho que deve ser muito bom. Como é que seria esse grito de guerra, hein? Eu não sei, menino, porque eu sou desabada para cantar. Se eu cantar, você não reconhece que música eu estou cantando. Tão desajeitada. E você, Léo? Ou ritmista, porque eu sou um fracasso com música em geral, com instrumentos musicais, ou mestre-sala, porque a dança dos casais, que é o girar ancestral, é o que mais me encanta. Eu sou perdidamente apaixonado pela dança dos casais de Mestre Sala e Porta-Bandeira e admiro e tenho respeito máximo por esses saberes todos condensados nessa prática, nesse ato artístico, poético tão poderoso e que eu também sou
uma tragédia com a dança. Não tenho nenhuma habilidade corporal. Eu canto e você dança, vai ser uma comédia. Por favor, não me chamem para essa escola de samba. Não, mas vai se chamar Até Que Enfim. A nossa escola de samba. Pronto. Rosa, para encerrar, eu pedi lá atrás que você definisse essa nova geração, né? E queria te perguntar o que você falaria para essa nova geração. Quer dizer, o que você não fez lá atrás que você acha que essa nova geração deveria fazer hoje, essa nova geração de carnavalescos que tá pintando por aí? Não, eles têm uma persistência muito grande, têm devoção. Eu acho que isso é muito importante, você gostar do que está fazendo, ter amor àquele trabalho. E continuar, não desistir nunca, porque uma hora você faz mais bem feito, outra hora menos, mas não desista. A vida é assim mesmo, vai em frente. Léo, te agradecendo também muitíssimo, assim, para mim é um prazer estar aqui com você, porque você é a continuação, né? Você é quem a gente vai estar entrevistando daqui a 50 anos, provavelmente como referência das próximas gerações. Então, queria aproveitar, como a gente está fazendo essa homenagem à Rosa, terminar pedindo que você falasse alguma coisa para a Rosa que você nunca teve a oportunidade de falar, né? Você já entrevistou ela, já fez o pós-fácil, né, da biografia dela, mas não sei se alguma coisa ficou aí por falar. Queria que você aproveitasse a oportunidade. Agradecer por tantos ensinamentos diretos ou indiretos. Vou contar uma historinha, então, que tem a ver com essa coisa clandestina que a Rosa falou dos tecidos lá do aviãozinho, do teco-teco, e ela que já fez um enredo sobre pirataria. Eu já desfilei, a única vez que eu desfilei vestindo uma fantasia de Rosa Magalhães, no desfile das campeãs da Vila Isabel, no Festa no Arraiá, né, a Vila Canto Brasil, celeiro do mundo, que ficou conhecido como Festa no Arraiá por conta do samba. Eu, saindo da avenida, depois do desfile da Vila, todo mundo já cantava Pedra, que seria a grande campeã, eu encontrei no metrô, na entrada do metrô da Praça 11, um pedaço de fantasia daquele grupo Semente Germinando, que era uma moita de macarrão de piscina com uma nuvem de placa enorme. Eu falei, eu vou levar essa roupa e vou desfilar nas campeãs, finalmente vestindo uma fantasia da Rosa Magalhães. Só que não tinha a parte interna, a malha, e não tinha a cabeça. E aí eu passei a sexta-feira, que antecedia o sábado das campeãs, confeccionando uma cabeça, comprei um macarrão de piscina, comprei o spray, fazia a pintura diária, a malha, a sapatilha, pintei a sapatilha, fui para a concentração no sábado, encontrei o lugar da maquiagem, que foi difícil encontrar, porque eu não tinha participado do desfile oficial, e desfilei com uma fantasia metade original, metade improvisada, mas participei do ritual. E aí, chegando na apoteose, eu falei, não, agora eu estreei com uma fantasia de Rosa Magalhães, que diz muito dessa admiração. Então, não vamos desistir, vamos continuar seguindo, amando o nosso carnaval como um todo, tantos saberes que o carnaval reúne, para que tenhamos muitas e muitas histórias ainda para contar. Rosa Magalhães, Leonardo Bora, vocês carnavalescos são construtores de sonhos, né? Vocês levam a gente para lugares maravilhosos, vocês fazem a gente embarcar nessa viagem. O Carnaval Carioca agradece, eu agradeço, muito obrigado por todos os lugares para onde vocês levaram a gente, que vocês continuem aí nos aprontando muitas viagens inesquecíveis nos próximos tempos. Obrigado, até a próxima. Pô, olha, hoje pra Rosa vai ser um trava-língua, porque é Leonardo Bruno e Leonardo Bora, é brincadeira, né? Basta decorar o primeiro. Chama de Leonardo que tá, os dois atendem. Nesse momento, a pesquisa é de culinária. Vejo todos os programas de culinária, testo tudo, uns acerto, uns não acerto, e vou indo. Eu fiz a minha ceia de Natal sozinho também. Estudei, falei, vou fazer. Vou fazer um jantar especial. Mas não é uma arte que eu domino muito, não. Estou aprendendo.